Começa agora o programa Em Sintonia com a Natureza. Em Sintonia com a Natureza é uma realização do Centro Sabiá em parceria com Brasil de Fato. Olá a todos e todas que sintonizam agora com a gente. Eu sou João Lucas França, comunicador do Centro Sabiá, e está começando agora o programa Em Sintonia com a Natureza, o nosso programa semanal que discute agricultura familiar, agroecologia e sustentabilidade. A gente lembra sempre que você pode e deve nos procurar pelas nossas redes, para ficar mais por dentro ainda do que a gente faz por aqui. Você pode nos encontrar no Instagram, Facebook ou YouTube, é só pesquisar por Centro Sabiá. Agora, se você quiser acessar a nossa casa, aí é só procurar por centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Em Sintonia com a Natureza é o programa em que toda semana você acompanha notícias, músicas e entrevistas bem especiais aqui com a gente, sempre com meia horinha para ficar, olha só, em sintonia com a natureza. Essa semana a gente fala sobre obesidade e desnutrição, epidemias que vêm numa crescente absurda em toda a América Latina. E se a gente fala sobre obesidade e desnutrição, a gente precisa falar das políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil. E é por isso que a gente chama hoje aqui no programa Sônia Lucena. Oi Sônia, tudo bem? É um prazer ter você aqui no programa com a gente. Sônia Lucena é nutricionista, professora aposentada da UFPE e também é associada do Centro Sabiá. Você pode falar mais um pouquinho sobre você pra gente, Sônia? Meu nome é Sônia Lucena, eu sou nutricionista e professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco. Comecei a minha vida profissional trabalhando no interior do Nordeste, aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão, num projeto da Universidade Federal de Pernambuco. E durante todo o meu período de universidade, eu sempre fiz trabalho junto à comunidade, através dos programas de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. Muito bem. Acho que já para a gente começar a discutir essa questão de obesidade, desnutrição, é importante pontuar que hoje o Brasil vive uma epidemia dessas doenças, né? Da obesidade, da desnutrição, da subnutrição. Não é, Sônia? De onde vem esse contraste tão preocupante? Quando foi que começou essa epidemia tão silenciosa? Na verdade, essa mudança do perfil nutricional da população brasileira, ela não é uma coisa recente. Já faz algum tempo que a gente tem observado que tem diminuído os casos de desnutrição e que começa a aumentar os casos de sobrepeso e obesidade. O que é curioso nesse processo é que, apesar de uma série de mudanças que ocorreram em relação à vida da população, melhor assistência à saúde, cobertura vacinal muito importante, redução de outras doenças parasitárias, doenças infecciosas, a desnutrição ela permanece, reduz o percentual de crianças desnutridas, mas ela permanece. O problema é que o sobrepeso e a obesidade ele tem aumentado assustadoramente. E isso se dá por uma série de fatores que têm acontecido em relação à mudança do comportamento da população. Um número enorme de pessoas migraram da zona rural para a zona urbana. Outras pessoas saíram de cidades bem menores para ir morar em cidades maiores. Reduziram muito a atividade física que essas pessoas tinham. E elas fizeram uma mudança radical na alimentação. Um dos responsáveis diretamente para que isso acontecesse, ou seja, o aumento do sobrepeso e da obesidade, e o aumento das doenças decorrentes disso, como as doenças crônicas que a gente chama não transmissíveis, como hipercolesterolemia, ou seja, o aumento do colesterol, a pressão alta e principalmente o diabetes, se dá por uma mudança da alimentação da população. A população cada vez mais deixa de consumir alimentos saudáveis, alimentos naturais, e passa a consumir alimentos industrializados, principalmente com uma quantidade enorme de açúcar, de sal e de gordura.
principalmente os alimentos ultraprocessados. Dados recentes da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apurou nesse mês de outubro que mais de um quinto da população brasileira está obesa. Numa observação atual do país, Sônia, o que isso diz a respeito da forma que o nosso governo observa a questão da segurança alimentar? Bem, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, que é um termo que para um conjunto da população é um termo novo, o que é que a gente quer falar sobre isso? A gente quer dizer que é importantíssimo se garantir à população segurança alimentar e nutricional, porque isso significa o acesso permanente e constante da população a uma alimentação numa quantidade que seja suficiente para atender a necessidade do seu organismo e que tenha uma qualidade que seja adequada para poder garantir a sua saúde. Hoje, a obesidade atinge mais de 60% da população regional na América Latina e Caribe, segundo dados da FAO, né, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para combater a obesidade? A obesidade, ela não é uma doença de uma causa só. Ela é uma doença provocada por muitas causas. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde é universal e gratuito, mas a gente sabe também que parte dele já está ameaçada, já está sem funcionar e uma grande parte está ameaçada de deixar de existir. Então, as políticas existentes hoje no Brasil de enfrentamento do sobrepeso e da obesidade e das doenças decorrentes desses dois problemas de saúde, elas estão sendo muito negligenciadas pelo próprio sistema de saúde. Não é? A decisão do governo anterior de congelar todos os gastos de saúde e educação e de outras políticas públicas por mais de 20 anos vai gerar uma série de adoecimentos e seguramente vai aumentar a mortalidade por uma série de doenças que não estão tendo recursos necessários para poder fazer seu acompanhamento e o seu tratamento. De que forma os alimentos que compramos nos supermercados, aqueles industrializados ou que vêm do agronegócio, influenciam na nossa saúde, consequentemente nesse quadro da obesidade? O consumo de alimento ultraprocessado ele tem aumentado muito no mundo inteiro. Não é um problema único e exclusivamente da nossa região e muito menos do Brasil. Em todo o mundo, a indústria de alimentos ela tem crescido muito e isso tem sido uma preocupação muito grande por parte de todos os profissionais e pesquisadores que trabalham na área de nutrição e na área de saúde. A maior parte desses alimentos industrializados, eles têm como matéria-prima alimentos que são decorrentes do agronegócio. A soja, ela está presente numa grande quantidade desses alimentos, o açúcar também. E como eles passam por um processo de modificação muito intenso, né, até você chegar naquele biscoito que você consome numa prateleira de um supermercado, ou um miojo, ou qualquer outro produto, ele passa por uma série de processos na industrialização. Com isso, ele perde radicalmente o gosto original do alimento. E para que ele apresente aquele sabor que ele quer as pessoas, convencer as pessoas de que é bom para a saúde, que ele deve consumir, ele tem que acrescentar uma série de produtos. Um dos produtos que ele apresenta é o sal, que eles colocam o sal, o outro é a gordura, em quantidade muito grande, e o açúcar. Mas também tem outros produtos também que se coloca, né? O edulcorante e os conservantes e uma série de produtos químicos para poder chegar próximo daquele sabor, né, que eles estão colocando na embalagem que eles realmente estão vendendo. Então, às vezes, você vai comprar um determinado produto que tem um gosto, por exemplo, de bacon, e ele, na verdade, não tem absolutamente nada, né, de bacon que foi colocado nele. Todo esse sabor que é colocado, ele é artificial.
Possivelmente essa é uma das principais causas da obesidade. A gente já, apesar da obesidade ter múltiplas causas, possivelmente o aumento no consumo do alimento industrializado, o ultraprocessado, ele é uma das causas principais do aumento da obesidade. Para a população mais pobre, isso aí complica muito, porque a matéria-prima também é de muita qualidade, muito inferior para poder baratear o custo. E certamente o aumento no consumo desses alimentos se dá principalmente pela redução no custo. Hoje, um grande percentual da população que ganha muito pouco e que está praticamente excluída do mercado de trabalho, o pouco recurso que ela tem, ela compra o alimento pelo preço e não pela qualidade que o alimento tem, nem pela necessidade que o organismo dela tem. Ela mesmo, às vezes, mesmo sabendo, tendo um conhecimento mínimo de nutrição, ela não tem recurso para comprar o alimento que ela e a sua família deveria consumir. E para uma pessoa que está nos ouvindo, que ouviu você falando tudo isso sobre alimentação saudável e tudo mais, e aí teve um estalo, tipo, preciso mudar. O que essa pessoa deve fazer para reverter, por exemplo, uma situação que ela se encontra de obesidade? Bem, se uma pessoa está ouvindo esse programa e ela se identifica como uma pessoa que está com sobrepeso ou obesidade e de repente ela quer fazer uma mudança, o que é que eu posso aconselhar? Primeiro, eu acho que ela tem que procurar o serviço de saúde e fazer uma avaliação. Praticamente em todas as cidades do Brasil hoje, o serviço de saúde tem assistência nutricional. Então, ela tem que procurar um profissional da área de saúde, principalmente da área de nutrição, se tiver, e fazer uma avaliação do estado nutricional dela, certo? Ver se ela tem só um aumento de peso, ou se associada ao aumento de peso, ela já tem alguma alteração de algumas taxas, o colesterol, o triglicerídeo, a glicemia, né? Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é ela fazer uma análise do que ela está consumindo. Se ela está consumindo muitos alimentos industrializados, se a quantidade de alimento que ela está consumindo é muito grande, se ela tem o hábito de fazer várias refeições ao dia, o que no interior a gente chama muito de beliscar, ou seja, ela fica fazendo, ela almoça, não faz meia hora, ela já começa a procurar alguma coisa para comer. Um pouco tempo depois já está consumindo outra coisa, daqui a pouco já está consumindo outra. Essa é uma das grandes causas que provoca a diabetes, né? Você não dá nenhum descanso, hora nenhuma ao seu organismo, porque o tempo todinho ele está sendo chamado a fazer digestão de alimentos que você coloca entre uma refeição e outra sem ter a menor necessidade. Uma coisa que você tem que fazer imediatamente é ver como é que está a sua atividade física. Se você não está passando tempo demais sentada, se seu trabalho der condição de você ir para ele caminhando, fazer isso. Se não der, você descer, morar numa cidade que tem que pegar um transporte, descer uma parada antes e andar um pedaço a pé. Procurar fazer o máximo de coisa que você puder caminhando, né? E tomar bastante líquido, tomar bastante água. Água é fundamental para a saúde da pessoa. É inconcebível falar em segurança alimentar sem falar em água, né? E normalmente as pessoas elas tomam muito pouca água, a gente tem que tomar uma média de 2 a 3 litros de líquido por dia, e a maioria da população não faz isso. Então, eu acho que são essas coisas que você tem, essas medidas que a pessoa tem que tomar para poder ela reverter essa questão de peso. Se à medida que seu peso está aumentando, você vai aceitando e vai aumentando a medida da roupa que você usa, em vez de ir tomando medida para poder voltar ao peso original, fica mais difícil de você perder peso. Acho que para fechar essa nossa entrevista, eu queria comentar sobre o Dia Mundial da Alimentação, que serve para falar sobre o investimento e apoio à saúde e educação, que devem ser os principais meios, né, para acabar com a fome e a má nutrição ao redor do mundo. Qual a importância de uma data como essa para discutir a fome e a má nutrição? Porque, para quem não sabe, no último dia 16 foi o Dia Mundial da Alimentação, né? O Dia Mundial da Alimentação foi criado em 1979 pela ONU e desde 1981 que a FAO adota um tema diferente para ser comemorado nos 150 países que fazem parte dela. Esse dia eu considero um dia muito importante
para o Brasil, porque o Brasil responde muito bem às comemorações do Dia Mundial da Alimentação. Né? Eu lembro que desde o primeiro ano, em 1979, 1980, que aqui em Recife, nós sempre procuramos fazer uma atividade que chamasse a atenção da população para os problemas vinculados à alimentação da população naquele momento, da cidade, do país, e também associava a importância daquele tema que tinha sido escolhido, né, como sendo um tema estratégico para a gente discutir e para que as pessoas tomassem conhecimento a respeito das informações, dos dados e da situação da alimentação das pessoas naquele momento. Né? O objetivo maior da FAO era fornecer um foco comum, né, e destacar as ações necessárias nesses países membros. E esse ano ela escolheu o valor da refeição saudável, que é um tema muito importante e que tem sido um tema prioritário nas discussões do Brasil, desde o Conselho Nacional, desde o início do Conselho Nacional. O Conselho Nacional criou uma definição do que era alimentação adequada e saudável, e o Conselho Nacional primou durante todos esses anos de existência, e a última Conferência Nacional de Segurança Alimentar teve como tema comida de verdade no campo e na cidade, por direito à segurança e à soberania alimentar. Ou seja, o tema da alimentação saudável e da refeição saudável é um tema importantíssimo para a gente discutir durante todo esse ano, né, começando no dia 16 de outubro, até o próximo 16 de outubro, quando outro tema surgir, para poder conscientizar ou discutir ou informar a população sobre a importância da alimentação saudável para a saúde e para a vida das pessoas. Muito bem, pessoal, é isso. Eu queria agradecer muito a presença de você, Sônia, aqui no Em Sintonia. E dizer que você que nos ouviu aí de casa, esse é só um pedaço da nossa entrevista, viu? Se você quiser ouvir tudo o que a gente discutiu aqui com Sônia, você precisa procurar pelo nosso podcast, que é o Cantos do Sabiá. Você encontra esse podcast em nosso SoundCloud e pelo nosso Spotify. É só pesquisar lá por Cantos do Sabiá. Para abrir a semana do Giro de Notícias, a gente fala sobre a Conferência Brasileira do Clima, que será sediada em novembro aqui no Recife. A Conferência Brasileira do Clima reúne ONGs, movimentos sociais, governo e setor privado e público para debater sobre as mudanças climáticas. O objetivo do evento é discutir propostas para o impedimento ou a desaceleração do aquecimento global. Entre os palestrantes estava Alexandre Henrique, coordenador executivo da ASA pelo estado de Pernambuco. Ele enviou um depoimento para a gente sobre esse debate. Vamos ouvir. A Conferência Brasileira de Mudanças Climáticas, que acontece de 6 a 8 de novembro na cidade do Recife, é uma oportunidade de discussão na sociedade brasileira sobre com a natureza. Os efeitos que as mudanças que estão acontecendo no clima afetam a vida das pessoas, tanto as pessoas que moram nas cidades quanto as pessoas que moram no campo. Nessa ocasião estarão reunidos várias pessoas de vários segmentos da sociedade, governo, iniciativa privada e movimentos sociais, para refletir, discutir, trocar experiências e pensar estratégias conjuntas de fortalecimento dessas experiências, de inovações e de uma rede, na verdade, que possa fortalecer esse enfrentamento. Acho que o Centro Sabiá e a ASA vão participar, fazendo todo o debate sobre a convivência com o semiárido, sobre a importância dos sistemas agroflorestais para o combate aos efeitos das mudanças climáticas. O evento acontece agora em novembro, entre os dias 6 e 8, na cidade do Recife. E para fechar o nosso giro de notícias, a gente fala sobre o Festival Internacional de Cinema Agroecológico, o Fica Eco, que essa semana recebe a animação intitulada Floresta que Refresca. O Fica Eco acontece no próximo dia 5 de novembro e vai até o dia 7, apresentando várias produções agroecológicas no formato de filmes. Inclusive essa animação, o Floresta que Refresca, no Cine Teatro da UFS, campus São Cristóvão, em Sergipe. E todas as sessões, olha só, serão gratuitas. Passa lá porque vai valer a pena. E esse foi o nosso Giro de Notícias. E agora você acompanha mais um episódio da nossa radionovela Entre o Sertão e a Capital, que hoje fala sobre obesidade e desnutrição. Vamos ouvir.
Começa agora a radionovela Entre o Sertão e a Capital, Campo e Cidade em Prosa. Alô, Gel? Oi, Fran, tudo bom? Ô, George, tudo bom sim. Albertina essa semana tá por aqui, veio de Serra Talhada, não vai ter aula, sabe? Aí ela veio passar um diazinho aqui, manhinha, com Pedrinho, comigo. Ah, que bom, né, Fran? Passar uns dias por aí deve ser bom até pra ela descansar, né? É bom demais, Gel, eu gosto tanto. Mas e tu, hein? Tá tudo bem por aí em Recife? Como é que vai, Paulo? Tu tá com uma vozinha meio assim, tristinha. Que eu te conheço, tu sabe. Aconteceu alguma coisa? Pois é, Fran, é justamente com o Paulo que eu tô preocupado, sabe? Vixe, Maria, o que foi que aconteceu? Ele tá com alguma coisa? Mais ou menos, Fran. Essa semana ele passou mal. Com um mal-estar, uma tontura que deixou ele fraquinho, sabe? Vixe, Maria, Gel. Aí eu levei ele na UPA. Ele fez uns exames e hoje a gente foi pegar o resultado. O médico queria conversar com ele. E aí? O que é que esse doutor disse? E aí que o pobre do Paulo estava com a pressão alterada, tinha subido. E o médico disse que o motivo era sobrepeso. Diz que Paulo está obeso, minha filha, acredita? Meu Deus, Gel. Da última vez que eu vi Paulo, ele estava meio cheinho. Mas daí para dizer que tá obeso... Pois é, Fran. E o que me preocupa não é isso, não. É as coisas que vêm com obesidade, sabe? Obesidade pode trazer muita doença, como diabetes, pode trazer doença no pulmão, porque ele acaba forçando mais o corpo, hipertensão, que é o que ele já tem, e pode até causar problemas no coração, mulher. Ai, meu Deus, isso é muito grave. E eu pensando que ele estava mais cheinho, ia ser, era bom, né? Que era melhor, porque ele estava se alimentando bem, né, Gel? Na verdade, não, Francisca. O médico, inclusive, diz que, além de tudo, Paulo está desnutrido. Oxi, e como é que pode? Se ele tá obeso, como é que pode estar desnutrido? Foi o que o médico estava explicando pra gente, Fran. Às vezes a gente acha que estar desnutrido é justamente o oposto de estar obeso. Mas não é bem assim, sabe? Uma pessoa obesa pode estar igualmente desnutrida como uma pessoa magra. Porque estar desnutrido significa estar sem nutrientes bons no corpo ou estar se alimentando mal, entendeu? Ah, Gel, entendi. Então é justamente isso que Paulo tá fazendo, né? Ele tá comendo mal. Come mal todo dia, né? Não come coisa saudável, só come coisa gordurosa, industrializada. É exatamente isso mesmo, Fran. Oh, meu Deus. A alimentação saudável faz tanta diferença, Gel. Olha, na feira mesmo a gente diz a todo mundo: quanto mais comida industrializada a gente comer, pior fica para o nosso corpo. A gente sempre está conversando isso com os consumidores, entre nós mesmos, entre os feirantes. Então, e não é o que eu vivo dizendo para ele, Fran? Mas ele nunca queria me escutar, sempre dizendo que é difícil arrumar tempo para se alimentar saudável, isso e aquilo outro. Ai, meu Deus, mas a gente tem que dar atenção. Tem que dar atenção para aquilo que a gente come, com que a gente está se alimentando, Gel. Porque sem perceber a gente pode acabar que nem ele, né? Tendo que ir para o hospital porque está se alimentando mal, ficando desnutrido e, além de desnutrido, obeso. E arrumando desculpa para não enxergar isso, né? Ô Fran, o médico, inclusive, ele falou exatamente isso aí que você está falando. Mandou ele se alimentar melhor, começar a trocar batata frita por uma batata nativa, uma batata doce, cozida, né? Por macaxeira. E os biscoitos trocar por frutas e por aí vai. Que não é tão difícil não, né? Uma alimentação saudável é bom demais, é a base de tudo, né? Traga ele por aqui esses dias, que a gente vai todo mundo na feira agroecológica, vai aqui no roçado, pra gente fazer compra também do mês pra vocês, né? Comprar coisas saudáveis e pode colher aqui direto no nosso roçado. Maravilha, eu vou dar essa ideia para ele. Diga mesmo, diga. Essa coisa de comer saudável a gente tem que mudar o quanto antes. O hábito alimentar é importante demais. Comer saudável faz a gente pensar saudável. Viver saudável também, né, Gel? Exatamente. Ó, minha irmã, valeu, viu? Qualquer coisa eu te aviso.
E eu vou lá para falar com ele essa conversa boa que a gente teve aqui agora. Tá certo, meu irmão. Mande um cheiro e um abraço grande para ele. E diga que eu desejo melhoras. Beleza, Francisca. Tchau. Tchau, cheiro. Você ouviu a radionovela Entre o Sertão e a Capital, Campo e Cidade em Prosa. E é isso, pessoal. O Em Sintonia com a Natureza vai ficando por aqui. E a gente agradece demais a você que nos acompanhou hoje. Você pode seguir nos acompanhando pelo nosso site, que é o centrosabiá.org.br, tudo junto, sem acento. Ou pelas nossas redes sociais, que aí é só pesquisar por Centro Sabiá. Pessoal, esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darliton Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. As vozes da radionovela foram do poeta Davi Fantuzzi e de Riva Almeida, equipe técnica do Centro Sabiá. É isso, pessoal. Tchau e até o próximo Em Sintonia com a Natureza. A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Em Sintonia com a Natureza, uma realização do Centro Sabiá em parceria com o Brasil de Fato.